Olá, convido você para meditar nesta tarde em mais uma porção da Palavra de Deus que está aqui descrita no livro do profeta Isaías. Oremos. Senhor Deus, no nome de Jesus, te louvamos porque temos o privilégio de ler a tua palavra e de receber revelação de ti. Revela-te para nós, Senhor. Revela quem somos nós e nos dá, Senhor, o significado da nossa vida. O propósito de estarmos aqui, que é te adorarmos, que é te engrandecermos, que é te glorificarmos, que é exaltarmos o teu nome e ampliarmos o teu reino, certos de que o Senhor é o Rei Supremo, é o Rei que está no alto e sublime trono, reinando hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Isaías capítulo 6. O tema é a visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então a gente aprende aqui que Deus, ele quer se revelar da mesma forma que se revelou para o profeta Isaías, como um Deus grande, um rei que reina. Não importa quem esteja no trono agora ou no governo secular. Deus, ele sempre reinou, ele reina hoje e ele sempre reinará. E ele se revela aqui para Isaías como estando sentado num alto e sublime trono. E o interessante é que as suas vestes enchia todo o templo. O que isso pode significar para nós hoje? Que esse Deus que é grande e que ele é forte e poderoso, ele quer se revelar para nós e quer encher cada área da nossa vida, assim como encheu a de Isaías, em todas as áreas, espiritual, emocional, financeira, familiar, social. Ele quer nos preencher, ele quer nos fazer plenos. Mas para isso nós vamos ver que há uma condicional. E a condicional é o que o anjo fez com Isaías. Ele quer também fazer o mesmo conosco. Ele quer tocar na nossa boca e tirar de nós toda impureza. Ele quer nos lavar. Ele quer nos justificar. Ele quer nos santificar, nos separar. Porque na sequência aqui a gente vai aprender que Deus, ele, além de ser um Deus grande, de poder e força, ele se revela também como um Deus santo. Os serafins diziam: santo, santo, santo. Aqui nos arremetendo também para a sua trindade, para o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele se revelando aqui também como um trino e dizendo que a terra está cheia da sua glória. E a glória de Deus são os seres humanos. E ele quer ser glorificado através das nossas atitudes. Mas, mais uma vez, é bom repetir que nós precisamos ser transformados, ser lavados, ser purificados,
para que a gente possa cumprir esse chamamento de proclamar a glória de Deus, de anunciar para as pessoas que Deus, em meio à escassez, em meio à crise, em meio aos governos corruptos, Deus continua sendo grande, sendo poderoso, sendo forte, sendo santo. A palavra de Deus também diz lá em Hebreus que sem santidade não se verá Deus. Então é uma condicional, é a gente se arrepender dos pecados, confessar esses pecados, se voltar para fazer o que Deus nos chamou a fazer. Isso é ser santo, é nos separar das coisas do mundo e nos voltar a fazer as nossas atividades diárias, mas de uma forma diferente, de uma forma que glorifique o nome do Senhor. E o anjo ele tocou nos lábios de Isaías, e é bem interessante isso, que aqui fala no verso 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então ele não estava dizendo que estava tirando, ele já estava ali declarando que a iniquidade de Isaías já tinha sido tirada e que o pecado dele já tinha sido perdoado. E isso acontece conosco também hoje. Deus já enviou o Cordeiro Santo, Jesus Cristo, o único digno de nos redimir. E ele já tirou a nossa iniquidade. Porque iniquidade é aquele pecado na vida. Às vezes, as pessoas ou nós mesmos sabemos que aquilo não agrada a Deus, mas a gente continua praticando. É um ato praticado consciente, sabendo que não é certo. E assim como foi removida essa iniquidade, esse pecado diário, pecado na vida, de Isaías será tirado, já foi tirado de nós. Precisamos entender isso. Então a gente entende que Isaías ele teve esse chamado e que aquele tempo ele entendeu que era tempo de Deus se revelar. E ele foi ali, diante do altar. E no verso 8 diz, depois disto ouvi a voz do Senhor. Agora já não era mais os serafins falando para Isaías. Ele diz que ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de vir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o próprio Deus aqui agora, falando com Isaías, dizendo a quem há de ir por nós, mais uma vez frisando a questão do Deus Trino, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. E mostrando a importância de aceitarmos o chamado para desempenharmos conforme a vontade de Deus. O 9 diz, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham a ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. E hoje não é diferente, apesar do evangelho estar sendo ministrado aí de uma forma intensa nas mídias, em todo o mundo. Agora com a questão do confinamento mais ainda, as pessoas têm intensificado em pregar o evangelho através dos sites, através do Zoom, do Google Meet e outras fontes. Aí antes já vinha sendo pregado através dos rádios. Muita gente continua ainda como esse povo aqui, parece que não ouve, parece que não vê, e o coração continua endurecido, continuam insensíveis. Mas independente disso, nós como filhos de Deus, os quais já fomos tocados, já fomos purificados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós precisamos continuar pregando esse evangelho, falando para o mundo, proclamando que Jesus é a solução para as coisas terrenas,
nesse tempo para qualquer dificuldade, enfermidade, aflição e também a solução para termos uma vida digna e eternamente com Ele. Mas para isso nós precisamos entender também quem somos, porque Isaías, ele viu que Deus é grande, que Deus é soberano, que Deus é glorioso, que Deus é santo, que Deus ele é forte, mas ele precisava entender que ele era pecador. E é por isso que ele diz aqui no versículo, ele reconhece a sua pequenez. Versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. A gente conhece que no Antigo Testamento, fica claro ali em Deuteronômio 32, 39, que quem visse a Deus seria fulminado. Então, Isaías, conhecedor disso, ele deve ter imaginado, vou morrer porque eu estou vendo a Deus. Ele viu Deus sentado no seu alto sublime trono. E aí a gente sabe que o Antigo Testamento fala de um pecado que era necessário de ser praticado ou não praticado, ou seja, era um pecado por prática ou um pecado por omissão. No caso da prática, um exemplo que eu posso citar, que é o adultério. Cometeu adultério, pecou. No caso da omissão, era não honrar pai e mãe. Não honrou pai e mãe, também era pecado. No entanto, a gente vê Jesus mostrando no Novo Testamento, na Nova Aliança, que se um homem olhar para uma mulher e imaginar na sua mente estar com ela, esse já havia cometido pecado de adultério. Então, o pecado na Nova Aliança passa a ser um pecado de pensamento, não mais um pecado de prática ou um pecado por omissão. E nós precisamos renovar a nossa mente e entendendo quem somos. Ai de mim. O profeta, ele foi chamado para ser boca de Deus. E ele estava ali, mas ele se percebeu que estava para levar a voz para o povo, mas ele reconheceu a necessidade dele primeiro se consertar, que nós também venhamos ter essa consciência de um conserto com Deus, de não julgarmos mais, porque Paulo deixa claro ali, no Tratado Teológico aos Romanos, capítulo 1, ele fala que escreve para os gregos, e os gregos eles se achavam inculpáveis. Aí no capítulo 2 ele escreve para os judeus, dizendo que eles eram culpados, porque eles conheciam a lei e ainda assim adulteravam. E no capítulo 3 ele escreve para todos, ele generaliza. Gregos, judeus, gentios, vale para todos nós hoje também. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ali no capítulo 3, verso 23, fala isso. Então, mostrando que somente quem pode nos redimir do pecado. E Paulo continua falando que miserável homem que sou. Ele vai discorrendo do capítulo 4 até o capítulo 7. E ele diz que eu sou o próprio pecado. Então nós somos pecadores. Precisamos reconhecer que somos pecadores. E que o único que pode nos redimir do pecado, das misérias que somos, é Jesus Cristo através da sua palavra. E que a gente venha ter essa consciência de termos intimidade, nos aproximarmos mais de Deus para conhecermos Ele de verdade. Assim como uma analogia interessante, quando a gente olha para um avião nas alturas, a gente vê ele pequeno. No entanto, quando vamos a um aeroporto, a gente vê que é um Boeing, que é uma aeronave enorme. E assim é Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vamos perceber que Ele é grande, que Ele é forte, que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é glorioso e que Ele é soberano, que Ele reina, Ele tem todo o poder e o controle de todas as coisas e que assim possamos entregar o controle das nossas vidas para Deus, o controle das nossas vontades, para que passamos a fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E a vontade de Deus para nós é que nós sejamos santos
e nos separemos para viver dia após dia, fazendo as nossas atribuições diárias, mas ainda assim proclamando o evangelho que salva, que cura, que liberta e que leva a vida eterna com ele. Que entendamos que de nós mesmos não temos essa capacidade. Isso é graça. Desde o início, desde o Antigo Testamento, foi graça ali com Isaías, dele não ter sido fulminado. É graça conosco e é graça com as futuras gerações. Então, é pela graça, de graça recebeis, de graça dai, que nós possamos nos unir e saber que é um tempo de Deus se revelar, mas é um tempo que Deus quer revelar quem nós somos, pecadores. Mas a Bíblia diz, lá em João 9,31, que Deus não ouve pecador, mas ouve sim aquele que foi justificado, que se arrependeu e aceitou a justificação mediante Jesus Cristo. Então, nós uma vez lavados, santificados, separados e justificados, nós podemos ir dizer para Deus a mesma resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E que possamos ser enviados para proclamar que Deus reina, que Deus é soberano, Ele é o Rei que está sentado no sublime trono e quer que nós, como seus súditos, proclamemos as suas boas novas de que Ele enviou o Filho para nos salvar e para salvar a humanidade de todos os seus pecados. Esse convite eu creio que não é para um número pequeno de pessoas, mas eu creio que Deus está convidando nesse tempo de dificuldade, de crise, a todos nós a sermos embaixadores do reino, proclamadores, arautos, voz de Deus nesse tempo de enfermidade e de morte, assim como Isaías, que ele teve que perder o rei Uzias. Segundo a Bíblia, era um parente próximo dele. Tanta gente perdeu parentes, familiares, amigos, vizinhos, e que nós possamos ser consoladores e levar a boa notícia de que a morte é apenas uma passagem para a vida eterna, se antes soubermos quem somos, pecadores, aceitarmos a remissão dos pecados através de Jesus Cristo e obedeçamos ao chamado de levar as boas novas do Evangelho da paz, que salva, que cura, que liberta, que gera vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Oremos. Deus, no nome de Jesus, ajuda-nos a nos aproximarmos cada vez mais de Ti, para sabermos quem o Senhor é e automaticamente sabermos quem somos nós. Somos pecadores, mas que fomos lavados, redimidos e justificados para levar essa purificação, santificação e redenção a outros, ó Deus, proclamando o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.